Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. O recém-contratado ministro da Juventude me expulsou da igreja sem motivo algum. Descobri que ele estava tendo um caso com a esposa de um diácono e ajudei a arruinar sua vida. Há cerca de 6 a 7 anos, eu era um estudante de seminário em uma faculdade cristã conservadora. Frequentava a mesma igreja, que acredita na Bíblia desde que era criança. Era uma igreja grande, com cerca de 1000 membros, mas não uma mega igreja. Essa igreja tinha sido uma parte enorme da minha vida pelo tempo que eu conseguia me lembrar. Tocava piano para o coral da juventude, pregava no culto infantil, que era realizado na capela da igreja ao mesmo tempo que o culto para adultos, dirigia o ônibus da igreja para buscar crianças não religiosas, etc. E ad infinito. Eu fazia tudo isso de graça, nem mesmo recebia reembolso por despesas. Durante meu último ano na faculdade, contrataram um novo ministro da música, educação e juventude. Esse cara era tão charmoso quanto um sundae de sorvete com lâminas de barbear dentro. Vou chamá-lo de Senhor Encantador. Todos os diáconos e suas esposas pensavam que ele era incrível. Ele era um autoritário desagradável. Em sua primeira reunião com o grupo de jovens da igreja, anunciou que havia sido contratado para endireitar o grupo de jovens. Uma de suas frases favoritas era: "Quando eu digo para meus discípulos pularem, as únicas perguntas que eles podem fazer são: quão alto e quão longe?" Os adultos o adoravam e os jovens o odiavam. Em poucas semanas, metade dos alunos do ensino médio e da faculdade, ou seja, todos aqueles sem pais na igreja, pararam de frequentar a igreja. A maioria dos diretores da juventude teria se metido em problemas por causa disso, mas ele teve a audácia de proclamar, na frente de toda a congregação durante o culto de adoração de domingo de manhã, que havia eliminado todos os terrenos espinhosos do grupo de jovens, uma referência à parábola do semeador na Bíblia, e o pastor e todos os diáconos o amaram por isso. Ele não perdeu tempo indo atrás do que realmente queria, o cargo do pastor. O pastor, a quem chamarei de Pastor T, tinha cerca de 60 anos. Em poucas semanas da chegada do Senhor Encantador, rumores começaram a circular sobre a saúde de Pastor T. Ele era um corredor e ciclista ávido, e que ele simplesmente não parecia tão mentalmente ágil como costumava ser. Ele frequentemente citava longos trechos da Bíblia do púlpito, inteiramente de memória, sem errar uma única palavra, às vezes em grego ou hebraico. O pior de tudo, no entanto, foi a acusação de que Pastor T era realmente muito liberal para a igreja. Na minha denominação, ser suspeito de ser liberal era um beijo da morte. Nenhuma dessas acusações fazia sentido, mas as pessoas continuaram falando sobre elas. Não faço ideia por que Pastor T não descobriu. Ou talvez ele tenha descoberto e estava apenas com muito medo de fazer algo a respeito. Em algumas denominações, como a católica ou metodista, a denominação designa pastores padres. Não na denominação da minha igreja. Cada igreja chama um ministro. Isso garante que todo pastor sempre esteja em uma situação delicada, o menor deslize e você está fora. Você nem precisa deslizar. Talvez você até faça a coisa certa e ainda ofenda o suficiente número de pessoas, não são muitas, apenas um punhado se elas te odiarem o suficiente. Então você está fora. Ou talvez, como o Pastor T, algum cretino simplesmente minta sobre você e fique com seu emprego. E, como a igreja frequentemente é proprietária de sua casa, a residência pastoral, toda a sua família de repente fica sem teto e na miséria. Então eu me tornei um alvo. Ainda não sei porquê. Um par de meses depois de começar a trabalhar para a minha igreja, Senhor Encantador me ligou e me informou que meus serviços não eram mais necessários no coral da juventude, no culto infantil, no ministério do ônibus, em qualquer lugar. Na verdade, ele disse, ele nem queria que eu participasse de nenhuma dessas funções. Nem mesmo ir ao culto de adoração de domingo de manhã. Mais tarde, descobri que membros de sua família haviam sido contratados pela igreja, com salários muito bons, para realizar essas funções que eu fazia de graça. Sua esposa ganhava mais para tocar um piano surrado no ensaio do coral da juventude de 1 hora do que o pianista principal ganhava para tocar no ensaio do coral adulto, além das manhãs e tardes de domingo, quando o coral da juventude cantava. A esposa mal conseguia tocar as notas em um piano. Essa senhora irradiava amargura, ressentimento e raiva reprimida. Mas ela raramente dizia alguma coisa. Ela só sentava e encarava, o que de alguma forma era ainda mais assustador do que quando ela falava. Eu estava muito magoado emocionalmente, então passei pelo escritório do Pastor T, e, com lágrimas nos olhos, perguntei a ele o que eu tinha feito de errado. Não consegui uma resposta direta,
exceto ele me disse que as pessoas estão dizendo coisas sobre mim e que, se eu quisesse uma boa recomendação dele para a escola de ministros de nossa denominação, era melhor ficar quieto e fazer o que mandam. Portanto, comecei a perguntar a todos os meus amigos da igreja o que as pessoas estavam dizendo sobre mim. Todos, disseram. Bem, eu não queria te contar, e eu não acredito, mas aqui está o que ouvi. De acordo com o disse-me-disse, eu tinha engravidado minha namorada e a forçado a fazer um aborto, eu nem tinha uma namorada desde o ensino fundamental, e fui preso por posse de maconha e meu pai teve que pagar muito dinheiro para abafar o caso, eu nem sabia como era maconha. Havia outros rumores, mas você entendeu a ideia. Fiz o que pastor T me disse para fazer. Nunca mais entrei naquela igreja, exceto uma vez, meses depois, veja abaixo. Doeu como um inferno. Tinha dedicado minha vida àquela igreja desde que era criança. Mas eu precisava da recomendação de pastor T para entrar na escola de ministros que eu queria, e a dor era insuportável só de passar por lá. Então decidi manter distância. Mas comecei a pensar em Senhor Encantador. Alguém tão mal tinha que ter um passado, e provavelmente não era um passado bom. Sabia que, pouco antes de trabalhar para minha igreja, ele havia trabalhado em uma igreja grande, na mesma denominação, em uma cidade pequena a cerca de 80 quilômetros de distância. Essa igreja era realmente cerca do dobro do tamanho da minha igreja. Então ele tinha se mudado de uma igreja grande para o mesmo cargo em uma igreja menor. Uma má escolha de carreira? Fugindo de algo? Ah, havia algo podre na Dinamarca. E cheirava a uma oportunidade para mim. Por sorte, um dos meus tios e sua família morava na mesma cidade pequena, embora nenhum deles frequentasse a igreja anterior de Senhor Encantador. Então liguei para uma das minhas primas, contei minha história e a recrutei como cúmplice. Vou chamá-la de Em. No próximo domingo de manhã, eu frequentamos a escola dominical e o culto matinal na antiga igreja de Senhor Encantador. Embora nunca tivesse sido membro dessa igreja, era uma cidade pequena onde todos conheciam todos, então ela conhecia a maioria das pessoas lá. Ela começou a perguntar sobre Senhor Encantador e ouviu muitas histórias. Todos os amigos dela disseram que Senhor Encantador era um cretino de classe mundial. Ele flertava e fazia comentários sugestivos para todas as garotas do grupo de jovens, até mesmo aquelas do ensino fundamental. Ele tinha mais de 40 anos e uma esposa e 3 filhos. E então havia o toque. Nunca nada óbvio ou ilegal. Mas ele adorava colocar as mãos nas jovens moças sempre que seus pais não estavam por perto. Mas, assim como na minha antiga igreja, os adultos o amavam porque ele mantinha os jovens na linha. Nossa investigação continuou por várias semanas. Mantive um perfil baixo para não levantar suspeitas. Na maioria das vezes, eu apenas ficava por aí, comia rosquinhas, bebia café e conversava sobre futebol. Em fez a maior parte do trabalho porque conhecia muitas pessoas e era perfeitamente natural que ela frequentasse essa igreja em sua cidade natal, mesmo que não fosse a igreja que ela costumava frequentar. Após o culto, íamos para a casa dela, almoçávamos um delicioso almoço de domingo preparado pela minha tia, e depois anotávamos tudo o que tínhamos aprendido. Naquela época, toda a família de estava envolvida na minha investigação. Eles estavam tão zangados quanto eu com a maneira como eu tinha sido tratado, e nosso relatório semanal proporcionava conversas interessantes durante o almoço. Dentro de algumas semanas, eu tinha certeza de que tudo o que eu precisava fazer era levar algumas dessas jovens senhoras e seus pais, amigos da minha tia e tio, para a minha antiga igreja. Deixá-las contar suas histórias aos pais de algumas garotas do grupo de jovens e o Senhor Encantador se tornaria senhor desempregado. Mas a situação só melhorava, então eu continuamos cavando. E eu realmente queria manter um perfil baixo, se pudesse, porque não queria irritar pastor T mais do que o necessário. Ele conhecia muitas pessoas na denominação, e poderia facilmente arruinar minha carreira ministerial antes mesmo de começar. Finalmente, após um mês ou mais, ele me puxou pela manga e disse, você tem que ouvir isso. Ela me apresentou a um cara bem vestido, muito grande, talvez com 30 a 35 anos. Vou chamá-lo de Fred. Nós nos afastamos para uma sala de escola dominical onde não seríamos ouvidos. Aconteceu que Senhor Encantador havia tido um caso com a esposa de Fred por vários anos. Fred manteve a calma quando descobriu, conversou com um advogado e passou meses reunindo provas. Mensagens de texto, mensagens de voz, e-mails, até fotos e vídeos com a esposa de Fred e Senhor Encantador neles. Aparentemente, Senhor Encantador ficava estimulado ao assistir vídeos de si mesmo fazendo coisas com a esposa de Fred.
Então o Senhor Encantador enviaria os vídeos para a esposa de Fred e ambos teriam sexo virtual enquanto trocavam mensagens de texto um para o outro. Mais tarde, eles se encontrariam da maneira convencional e fariam mais vídeos. Finalmente, Fred confrontou sua esposa. Ela negou tudo, mas as evidências eram simplesmente demais. Fred disse a ela que queria o divórcio, a guarda completa das crianças, a casa deles, sua aposentadoria, seu negócio, os anéis de noivado e casamento dela, tudo, até o cachorro. Ela contratou um advogado, mas as leis e os tribunais sendo o que são neste condado rural do cinturão da Bíblia, seu advogado disse a ela que se o juiz visse os vídeos, ela teria sorte se acabasse em um abrigo para sem-teto com todas as suas posses mundanas debaixo de sua cama em um saco de lixo. Então, Fred voltou sua atenção para o Senhor Encantador. Fred ainda amava sinceramente sua esposa, e estava convencido de que o Senhor Encantador havia arruinado deliberadamente seu casamento. Levar o Senhor Encantador ao tribunal, processá-lo por perda de consórcio e, de outra forma, torná-lo legalmente miserável levaria muito tempo. Esta é a zona rural do Sul Profundo. Muitas pessoas por aqui preferem uma abordagem mais direta. Nos condados rurais, a polícia e qualquer júri de seus pares provavelmente incluirão pessoas que o conhecem desde o jardim de infância. Portanto, se você tiver boas razões para suas ações e não for muito estúpido a respeito, há coisas que você pode fazer. Fred marcou um encontro com o Senhor Encantador em seu escritório na igreja, que não suspeitava de nada porque Fred era um diácono e seus filhos estavam no grupo de jovens da igreja. Lembra que eu disse que Fred era grande? Com pelo menos 1,98 metros e 136 quilos, e se houvesse 1 centímetro de gordura nele, ele a escondia bem. Parecia que ele poderia arrancar um carvalho de 30 metros pelas raízes sem suar. Fred me disse que levou vários amigos com ele, é claro, os vídeos. Um amigo bloqueou a porta. Outro desligou o telefone. Um terceiro ficou atrás do Senhor Encantador e o encorajou a permanecer sentado em sua cadeira. Fred fez o Senhor Encantador assistir cerca de 10 minutos de um dos vídeos. Depois, calmamente disse: "Vou ficar aqui e assistir você empacotar suas coisas, depois você vai sair deste prédio e nunca mais mostrará sua maldita cara nesta cidade. Ou nós voltaremos." O Senhor Encantador fez o que lhe foi dito. Um mês depois, ele conseguiu um novo emprego em outra igreja, minha antiga igreja, e começou a arruinar outra série de vidas, incluindo a minha. Na verdade, Fred não sabia para onde o Senhor Encantador tinha ido. Ele havia sido levado a acreditar que o Senhor Encantador havia se mudado para outro estado. Ele ficou surpreso, gratificado e irritado ao descobrir que esse sujeito estava a apenas 80 quilômetros de distância. Tudo isso aconteceu apenas alguns meses antes. Fred ainda amava profundamente sua esposa. Eles estavam fazendo aconselhamento e ele esperava salvar seu casamento. Mas seu ódio pelo Senhor Encantador ainda estava fervendo e foi reacendido quando eu disse a ele que o Senhor Encantador estava morando e trabalhando a menos de 1 hora de distância de sua esposa. Como o Monte St. Helens alguns minutos antes da explosão. Ele apresentava uma face de raiva contida e sede de vingança que me assustou, e eu nem era a pessoa com quem ele estava zangado. No dia seguinte, segunda-feira, voltei lá e dei a ele uma cópia do diretório da minha antiga igreja. Tinha endereços residenciais, números de telefone e endereços de e-mail de praticamente todos os membros da igreja. Mostrei as páginas que estavam todos os diáconos e outros líderes da igreja. E marquei alguns dos principais doadores financeiros da igreja. Expliquei minha situação com o pastor T e pedi que meu nome não fosse mencionado. Sem problema, ele disse. No próximo domingo, não consegui resistir a visitar minha antiga igreja para ver como as coisas estavam indo. O Senhor Encantador não estava em lugar algum, e nenhuma explicação foi dada sobre o que havia acontecido com ele. Uma coisa estranha, porém, o pastor T parecia aterrorizado. Sua voz, geralmente ressonante, alta e quase musicalmente barítona, tremia durante todo o sermão. Eu entrei pouco antes do início do serviço e fiz questão de sentar na primeira fila, no banco central. A expressão no rosto dele quando me viu valeu todo o meu problema. Eu não sabia na época, mas Fred começou a trabalhar imediatamente e fez um trabalho muito completo. Toda a igreja recebeu vários e-mails anônimos com fotos e vídeos do Senhor Encantador e da esposa de Fred em várias, situações comprometedoras e estados de despir. Diáconos e grandes doadores receberam e-mails e pacotes do Express Mail apenas para garantir. O Senhor Encantador e o pastor T foram deixados de fora, eles não sabiam de nada até que as ligações telefônicas começassem a inundar. Depois do culto, não demorou muito para que meus amigos da igreja percebessem por que eu estava lá.
Foi muito gratificante. Eu era meio herói, embora jurasse que não tinha ideia do que estavam falando. As coisas continuaram explodindo na minha antiga igreja por meses depois. Tanto o pastor T quanto o pastor da antiga igreja do Senhor Encantador quase perderam seus empregos, porque haviam mentido para o comitê de diáconos da minha antiga igreja, que havia recomendado a contratação do Senhor Encantador, sobre por que o Senhor Encantador havia saído de seu emprego anterior. Mas de alguma forma eles conseguiram permanecer nos púlpitos de suas igrejas, embora muitos membros da igreja tenham deixado minha antiga igreja, o que causou alguns problemas financeiros. Houve conversas sobre ação legal por enviar pornografia não solicitada para senhoras idosas e outras pessoas na igreja. Mas ninguém conseguiu provar que Fred fez isso. Eu não acho que eles tentaram muito. Afinal, a esposa dele estava nos vídeos e fotos. Ambas as igrejas realmente não queriam que isso se tornasse um caso judicial, por causa dos casos do Senhor Encantador e do fato de que ele passou anos tendo relações com a esposa de um diácono enquanto tinha acesso ilimitado e não supervisionado a dezenas de jovens da igreja, que então se tornaria um assunto de registro público. Então, eles abafaram o caso. Eu nunca mais vi o pastor T. Eu tinha perdido todo o amor, confiança e respeito que tinha por ele, e eu tinha certeza de que ele tinha descoberto de alguma forma que eu estava conectado ao fiasco todo. Então, minhas chances de ter uma carreira de pregação em minha denominação eram precisamente zero naquela época. Naquele momento, ser um pastor, como o pastor T, era a última coisa que eu queria. Retirei minha inscrição na escola de ministros, e eventualmente, completei um doutorado em arqueologia em uma escola de pós-graduação diferente, com honras, em uma grande universidade estadual amplamente respeitada. Tenho lecionado em uma grande universidade pública no meio oeste dos Estados Unidos, com trabalhos de verão em escavações arqueológicas na Europa, exceto neste verão, por causa da pandemia. E estou muito feliz. Eu não tinha ideia do que aconteceu com o Senhor Encantador depois que ele deixou minha antiga igreja. Mas isso não importava porque eu tinha seguido em frente para uma nova vida mais feliz, mais significativa e mais iluminada. Um último evento, muito gratificante, o motivo para este post. Tudo isso aconteceu há 6 a 7 anos. Avance rápido para março passado. Fui buscar um amigo em uma grande estação rodoviária urbana nos Estados Unidos. Todos odeiam esse lugar. Não só é lotado, mas também mal mantido e sujo. Cheira a lixo estragado misturado com exaustão de diesel e banheiros públicos raramente limpos. O ônibus do meu amigo estava atrasado. Parei na banca de jornais para pegar um refrigerante e uma barra de chocolate para mim. Adivinha quem estava reabastecendo as prateleiras? O Senhor Encantador. Eu apenas me sentei em frente à banca de jornais e aproveitei minha bebida e meu lanche. Ele me reconheceu e depois se virou. Eu apenas fiquei sentado e observei reabastecendo as prateleiras cheias de revistas pornôs e comidas sem qualidade. A vingança é uma festa que é melhor saboreada fria. Meu namorado de 5 anos me disse que ele não quer ter filhos. Socorro! Olá a todos, eu, 27, estive junto com meu namorado, 27, por 5 anos agora. Nós nos mudamos juntos bastante cedo em nosso relacionamento e tudo estava ótimo até novembro do ano passado, quando decidimos adotar um gato. Eu queria ter um gato há muito tempo e, em 2021, perguntei a ele se poderíamos adotar um. Ele me disse que não era realmente uma pessoa de gatos e animais de estimação em geral e não achava que era uma boa ideia, já que ambos trabalhamos em tempo integral. Na época, isso fazia sentido, então eu aceitei e nunca mais mencionei o assunto. Até agosto de 2022, quando ele sugeriu que deveríamos adotar um, porque sabia que isso me deixaria muito feliz. Eu fiquei radiante e adotamos nosso gatinho em outubro de 2022. Em dezembro de 2022, adotamos um segundo gatinho. Gatos são animais muito sociais e ficam muito mais felizes se não estiverem sozinhos. Meu namorado não estava muito certo sobre isso, mas eu o convenci. Eu os amo muito. Sim, eles são uma grande responsabilidade, e sim, eles dão um pouco de trabalho. Mas eu não me importo, eles valem 100% a pena. Sou eu quem cuida deles, meu namorado não precisa fazer nada. Ele teve que alimentá-los algumas vezes quando eu estava fora trabalho, mas isso é tudo. Há alguns meses, tivemos uma grande briga. Estamos tendo alguns problemas de confiança, eu o peguei mentindo algumas vezes, daí os meus problemas de confiança, e a situação estava realmente tensa entre nós. Durante essa briga, ele me disse que não se sentia mais à vontade em casa por causa dos gatos. Ele me disse que fica nervoso quando eles correm e brincam,
eles são gatinhos, isso incomoda agora que temos um arranhador para gatos e que há brinquedos de gato espalhados pela casa, você entendeu? Durante essa briga, ele também me disse que queria que nós dessemos os gatos. Eu interrompi e disse que não sou o tipo de pessoa que adota animais de estimação para depois desistir deles. Minha família e eu sempre tivemos animais de estimação e nosso último cachorro esteve conosco por 17 anos, até falecer. Eu amo animais de estimação e os vejo como parte da família. Uma vez que eles estão aqui, eles não vão embora. Desde o dia em que os adotei, eles se tornaram minha responsabilidade e eu nunca poderia fazer isso com eles. Eu nunca me perdoaria. Eu disse a ele que encontraríamos uma solução e faríamos dar certo. Novamente, sou eu quem cuida deles. Eu limpo a caixa de areia dos gatos 2 vezes por dia e sempre passo o aspirador e tiro o pó de tudo assim que chego do trabalho. Eu mantenho a casa limpa. Mas gatos são gatos, você não pode controlá-los como um cachorro. Não me entenda mal, eles não são gatos mal comportados, eles são realmente carinhosos e me seguem por toda parte. Mas eles são gatos. A situação entre nós ainda estava tensa por causa dos problemas de confiança, mas pensei que estávamos em bons termos em relação aos gatos. Um mês atrás, tivemos outra briga que não tinha nada a ver com eles, mas ele me disse novamente que os gatos tinham que sair. Ele disse que não consegue mais relaxar quando chega em casa do trabalho porque eles estão lá. Eu lembrei de que não daríamos os gatos. Também lembrei a ele que ele foi quem sugeriu que adotássemos um gato, e não acho que ele está sendo justo. Ele também sabia como era viver com gatos, seus pais tinham 3 quando ele morava com eles. Ele me disse que sabia que a ideia foi dele e que se arrependeu de tê-la sugerido. Pensei que não poderia piorar, mas piorou. Ele disse, se eu for honesto, não acho que queira ter filhos. Eu congelei e perguntei se ele estava falando sério. Para mim, estava claro que estávamos na mesma página sobre filhos, culpa minha, eu acho. Nunca tínhamos tido uma conversa séria sobre isso, mas quando falamos sobre nosso futuro, eu sempre mencionava filhos e ele nunca disse que não queria nenhum. Ele disse que não era um não absoluto para filhos, mas ele não conseguia imaginar sua vida com filhos agora. Eu disse a ele que também não conseguia imaginar minha vida com filhos agora, ainda somos jovens e estamos focados em nossas carreiras, mas que eu tinha 100% de certeza de que queria ter filhos no futuro. Eu sempre soube que queria ser mãe. Eu disse a ele que não queria pressioná-lo, mas que apreciaria muito se ele pudesse ser honesto comigo, e consigo mesmo, já que isso é meio que um ponto de ruptura. Também disse a ele que não esperava uma resposta muito rápida, já que é uma decisão que muda a vida, mas em 1 ano ou 2 gostaria de saber com certeza. Deixamos assim. Hoje tivemos outra conversa à briga. Como mencionei, a situação está tensa entre nós, mas estamos tentando fazer dar certo. Hoje ele me disse novamente que os gatos têm que sair. Eu disse que eles não vão a lugar nenhum. Ele disse que não pode acreditar que eles sejam mais importantes para mim do que ele. Eu disse a ele que não tem nada a ver com isso, mas que eles não são brinquedos que você pode levar ou dar como quiser. Nós discutimos sobre isso por um tempo. Então o tópico sobre filhos surgiu novamente. Desta vez ele me disse que tem quase certeza de que não quer ter nenhum. Nem agora, nem no futuro. Eu não sabia o que dizer. Ele me perguntou se eu tinha 100% de certeza de que queria filhos, e eu disse que sim. Perguntei o que ele esperava que eu fizesse agora? Dar os gatos e depois não ter mais animais de estimação nunca mais e também não ter filhos? Ele disse que sim. Ele perguntou se ele não é suficiente para me fazer feliz. Eu disse a ele que ele me faz muito feliz, mas eu tenho que ser honesta com ele e comigo mesma. E sei que não seria feliz sem filhos. Houve muito silêncio. Ele saiu com um amigo agora. Estou em casa pensando em tudo o que dissemos. Isso é um ponto de ruptura, não é? Estou começando a duvidar de mim mesma. E se seguirmos caminhos separados e eu nunca conhecer alguém com quem queira ter filhos? Não sei o que fazer e estou realmente assustada. Isso é o fim? Há 3 meses eu tinha certeza de que nos casaríamos e teríamos uma família juntos. No ano passado, eu estava esperando um pedido de casamento. Também moro em um país estrangeiro. Eu já morava aqui antes de conhecê-lo, não vim para cá por causa dele. Mas isso torna as coisas 1000 vezes piores, estando longe da minha família e amigos. Atualização. Eu ainda não posso acreditar que estou escrevendo isso agora. Muitos de vocês perguntaram qual foi o motivo para os problemas de confiança.
Eu não sei se leram os comentários, mas eu peguei mentindo sobre ter bebido com uma colega de trabalho com quem já tínhamos tido brigas antes. Ele sabia qual era a minha posição sobre essa garota. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, 2 dias depois do meu aniversário, oba. Eu o perdoei e disse a ele que, se ele quisesse que eu confiasse nele, ele precisava ser 100% honesto comigo. Também pedi a ele que mantivesse seu relacionamento 100% profissional com ela, quero dizer, eu sei que eles trabalham juntos e ainda terão que ter contato um com o outro. 2 meses depois, vi que ele havia recebido uma mensagem bastante longa em seu celular. Por curiosidade, perguntei quem era. Ele disse que não importava. Desculpa, o quê? Pedi a ele para me mostrar e ele não quis. Quer dizer, se você não tem nada a esconder, qual é o problema? Sim, ele estava trocando mensagens com ela. Ele me disse que tudo tinha a ver com o trabalho. Ele também me disse que eles tinham o mesmo senso de humor e se entendiam. Acho que não há nada de errado com isso, certo? Eu disse a ele mais uma vez que não tinha um bom pressentimento sobre essa garota. Eu disse a ele claramente quais eram os meus limites. Ele me disse que entendia, que não queria me perder e que me amava. Mais uma vez, acreditei nele. Meu erro. Agora chegamos a ontem, depois de nossa conversa. Ele me disse que precisava de ar fresco e saiu. Ele não voltou em várias horas e pensei que ele tivesse ido a uma festa de aniversário com um amigo. Achei isso meio estranho depois de uma conversa dessas, certo? De qualquer forma, por volta das 21 horas, recebi uma mensagem de texto de uma amiga em comum, me perguntando se ela e outra amiga poderiam vir até aqui. Achei isso meio estranho. Sempre fizemos coisas juntos em grupo, com nossos parceiros e outros amigos, mas nunca sozinhas. Eu disse a ela que elas podiam vir. Assim que elas chegaram, percebi imediatamente que havia algo muito errado. Eu podia dizer que elas estavam muito nervosas e uma delas estava prestes a chorar. Ela me disse que sentia muito, mas precisava me contar algo. Acontece que ela estava com seu namorado e alguns amigos quando viu meu namorado bebendo cerveja em um terraço. Ele estava sentado em uma mesa com uma garota. Ela achou que era eu e foi cumprimentá-los. Quando ela se aproximou, pôde perceber que não era eu. Era a colega de trabalho dele. Eles estavam de mãos dadas. Ela sabia dos meus problemas com essa garota, eu tinha contado o que aconteceu. Ela foi até eles e disse "Olá?" de maneira sarcástica. Ela diz que eles ficaram pálidos, mas ele rapidamente mudou e perguntou se ela queria se juntar a eles, como se não houvesse nada de errado no fato de estarem juntos. Ela disse não e saiu. Depois, ela me mandou uma mensagem. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava tão triste o dia inteiro, mas agora eu estava apenas com raiva e desapontada. Eu não sabia o que fazer. Não podia ficar em casa esperando que ele voltasse. Também não pensei que ele achasse que essa amiga viria diretamente me contar o que ela viu. As meninas ficaram comigo e contei a elas o que tinha acontecido mais cedo no dia. E como eu não conseguia acreditar que a primeira coisa que ele fez depois disso foi ir até ela. Eu sabia que precisava vê-los com meus próprios olhos e ter certeza de que ele sabia que eu os tinha visto. Eu sabia aproximadamente onde essa garota morava, então pedi a elas que viessem comigo para dar uma olhada. Chegamos lá e eu juro que depois de 2 minutos estando lá, vimos eles virando a esquina juntos em um patinete elétrico. Ele estava dirigindo e ela estava abraçada a ele por trás. Eles não nos viram. Uma vez que eles estacionaram, começaram a caminhar em direção a um prédio, onde ela morava. Eu vi ele abraçando ela por trás e dando um beijo na bochecha dela. Eu também vi ele colocando o braço ao redor dos ombros dela enquanto eles caminhavam. Tudo está gravado, já que minha amiga começou a gravar quando eles chegaram. Eu corri até eles e disse a ele o idiota completo que ele é. O rosto dele, quando me viu, ficou novamente completamente branco. Ele perguntou o que estava acontecendo. O que você quer dizer com o que está acontecendo? Eu disse a ele que não queria vê-lo nunca mais e fui embora. Estávamos no carro prestes a sair quando ele virou a esquina para falar comigo. Ele me disse mais uma vez que não entendia o que estava acontecendo. Eu perguntei a ele o que ele estava fazendo com ela, de mãos dadas e dando um beijo na bochecha dela. No final das contas, sua explicação foi que ele foi até ela em busca de alguns conselhos sobre o assunto dos filhos. Ele disse que não queria me perder e estava tentando descobrir o que fazer. Ele me disse que ela era a única amiga mulher em quem ele confiava.
Eu disse a ele que isso ainda não explicava porque eles ficariam de mãos dadas ou porque ele a beijaria na bochecha. Ele disse que era sua maneira de agradecê-la. Você está brincando comigo? Ainda estou chocada e não posso acreditar que isso realmente aconteceu. Estou tão feliz que minhas amigas estavam lá também e fizeram um vídeo, porque é claro que ele já tentou negar o que vi. Ele voltou para casa, discutimos sobre isso e ele continuou dizendo que só queria obter alguns conselhos de uma amiga mulher. Ele disse que estava arrependido do beijo, mas negou ter colocado o braço ao redor dela. Eu disse a ele que tenho isso gravado em vídeo. Ele também continuou dizendo que nunca beijou na boca nem teve relações sexuais com ela, então ele não fez nada de errado nem ultrapassou nenhum limite. Eu disse a ele que havia muitas outras coisas que também estavam ultrapassando um limite. E lembrei a ele como eu tinha claramente dito a ele antes onde estavam meus limites. Eu realmente não consigo acreditar que ele pensa que não fez nada de errado. Ele também disse que não consegue acreditar que eu estava pensando em ir embora por causa de alguns gatos e de algumas crianças que nem temos. Estou completamente despedaçada. Nunca pensei que ele fosse assim. Se estive com ele por tanto tempo, é porque realmente achava que ele era um bom cara. Ele sempre foi solidário, gentil, atencioso, ele me fez sentir amada, e agora tudo se transformou em um pesadelo. Atualização final. Olá a todos. Eu sei que faz muito tempo desde que dei a vocês uma atualização, mas muita coisa aconteceu nos últimos 2 meses. A última coisa que eu disse a vocês foi que o vi com a colega de trabalho dele na rua. Bem, depois disso, ele continuou negando por semanas que havia algo acontecendo entre eles e que ele só queria alguns conselhos de outra mulher. Comecei a duvidar de mim mesma e quase acreditei nele, mas tinha esse sentimento dentro de mim que me dizia que havia muito mais na história. E minha intuição estava certa. Para resumir, encontrei alguns recibos de um zoológico e passagens de trem indo para outra cidade. As passagens de trem eram de maio, e quando verifiquei a data, percebi que era um feriado. Lembro-me de ter folgado naquele dia, mas ele me disse que precisava trabalhar. Ele saiu para trabalhar e me deixou sozinha o dia inteiro. Ele voltou muito tarde naquele dia. Não havia explicação para por que ele teria ido para aquela cidade sem me contar. O bilhete do zoológico era de apenas alguns dias antes, ou seja, depois de eu tê-lo visto com ela na rua. Confrontei-o com os recibos. Eu podia dizer que ele ficou surpreso com a reação e ele admitiu que tinha ido para aquela cidade e para o zoológico com ela. Então, pedi a ele para parar de ser covarde e me dizer a verdade de uma vez por todas, que eu merecia um pouco de honestidade afinal. Ele admitiu que a viu secretamente algumas vezes desde dezembro. Ele diz 4, 5 vezes, eu acho que foi muito mais. Ele também admitiu que a beijou, mas apenas 4 vezes, o que é claro que eu não acredito que tenha sido apenas 4 vezes. A desculpa dele foi que ele estava tendo muito estresse no trabalho e em casa as coisas também não estavam indo muito bem, então ele só precisava se desconectar e fazer algo diferente sem pensar em problemas. Eu disse a ele que isso não era desculpa para me trair. Além disso, na opinião dele, o que ele fez não é traição. Me senti despedaçada, mas também aliviada porque, pela primeira vez, senti que tinha um pouco de verdade. Também me senti aliviada por saber que não estava louca e que minha intuição estava certa o tempo todo sobre essa garota. Desde então, ele se desculpou e me disse que me ama e que o que ele fez foi o maior erro de sua vida e ele se arrependerá para sempre. Eu disse a ele que um erro acontece uma vez, mas 4, 5 vezes são decisões conscientes. Ele me pediu outra chance e disse que vai me mostrar que posso confiar nele e pediu para pensar em como éramos felizes juntos antes de tudo acontecer. Eu disse a ele que tinha sido muito feliz com ele, mas que tudo agora está arruinado. Essa é uma atualização resumida, mas acho que vocês têm uma ideia do que tem acontecido nos últimos meses. Não quero entrar em muitos detalhes, pois tudo ainda me machuca muito. Em uma nota positiva, finalmente encontrei um apartamento para mim e para meus gatos. É incrivelmente difícil encontrar um na minha cidade. Estaremos nos mudando em breve e estou animada com o que o futuro reserva. Também tive minhas primeiras sessões de terapia, o que também me deixa muito animada. Tenho muitos sentimentos e emoções contraditórios com os quais preciso lidar. Agradeço a todos vocês por lerem meus posts e por todas as palavras gentis e conselhos. Vocês todos me fizeram sentir menos sozinha em um momento realmente difícil. E para mim, sei que agora preciso de tempo para me curar, mas as coisas só vão melhorar a partir de agora. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou.
Se inscreva no canal e ajude na meta de 18 mil inscritos. Uma boa noite, pessoal.